Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal Gestão Integrativa. Oi, Ana, tudo bom? Oi, Ângela, tudo bem? Olá, pessoal. Então, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, assinarem, ativarem o sininho para receberem as notificações dos nossos próximos vídeos e Nos seguirem nas redes sociais, deixar o like aqui nesse vídeo e também compartilhar com as suas redes e deixe comentários também. Isso é muito importante para cada vez mais fomentar, né, os temas tão relevantes que a gente tem discutido aqui. E, Ana, terminamos o primeiro, né? Terminamos, mas não concluímos, a ideia era essa, o tema diversidade e inclusão, e agora a gente entra num outro tema tão importante quanto, não é? Conta pra gente. Pois é, então, a gente vai falar sobre direitos humanos e empresas. Na verdade, né, preservação dos direitos humanos e mecanismos de combate às violações aos direitos humanos. Então, é um tema super conectado com o ciclo anterior, onde a gente falou bastante sobre diversidade e inclusão, e a gente quis trazer, então, essa pauta de preservação, né, dos direitos individuais e dos interesses coletivos como uma pauta relevante para as empresas. De novo, pessoal, o nosso canal está focado, né, em trazer informação, em conseguir engajamento do startupeiro, da pequena e média empresa, do empresário, o herdeiro, o conselheiro, enfim. A gente quer gerar valor financeiro e reputacional com os temas que a gente traz aqui para discussão. Bom, então, com isso, quem que a gente convidou, Ângelo? Nós traremos, né, Dr. Roberto Pérez, delegado da Polícia Federal e chefe do Departamento de Combate e Repressão aos Crimes contra os Direitos Humanos, e duas excelentes convidadas, não é? Sim, duas amigas nossas, inclusive, né, que se tornaram amigas, são duas advogadas especialistas na área, a doutora Mariana Leal e a doutora Ana Cláudia Rui Cardia Achabarrian, que também é professora e coordenadora da graduação de Direito no Mackenzie. Então, a gente vai trazer, assim, alguns pontos mais polêmicos, mais instigantes e bastante interessantes em torno da temática de preservação e combate à violação. Ângelo, então conta um pouquinho aqui para a gente, né? Como que começou essa história aí de direitos humanos? Eu achei bastante interessante, pelo vício da pesquisa também, é bastante interessante olhar um pouquinho da história, né? Por que a gente fala de direitos humanos, não é? Pelo que eu pesquisei, direitos humanos surgiu em 539 a.C., né, com o cilindro de Ciro, né, um rei da Pérsia. E quando ele conquistou a Babilônia, ele libertou os escravos da cidade, declarou que as pessoas tinham liberdade religiosa e estabeleceu igualdade racial. A gente já vem falando isso em diversidade e inclusão, não é? Sim. E posteriormente também teve uma situação que o parlamento inglês, em 1628, fez um decreto, né, a petição de direito, que é como foi chamada, para limitar os poderes do rei Carlos I, nesta questão de limitar também decisões do monarca sem autorização do parlamento. E a gente acha que isso é tão distante, né? A questão da Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776, também trata do tema e que teve também as influências da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Uma pinceladinha histórica aqui, porque a gente pensa com isso, né? 2.500 anos depois do cilindro de Ciro, a gente ainda fala e tem que falar e defender direitos humanos. Assim, mais recentemente, a gente tem, né, a ONU trazendo essa agenda mundial focada nesse tema, né, na cúpula de
2015, quando então surge essa agenda para 2030 e os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Então, a gente está em 21, muito provavelmente a gente não vai conseguir cumprir esses 17 objetivos aí que foram pactuados, né, pelas nações signatárias desse pacto. Mas, então, a gente traz essa agenda mundial da ONU, e a gente tem ainda, né, localmente, aqui no Brasil, a gente vai explorar esse tema com a doutora Mariana, o decreto 9571, que fala sobre empresas e direitos humanos, né? E, assim, só dando um spoilerzinho sobre esse decreto, ele é muito interessante, que é um decreto, mas ele é praticamente de adesão voluntária, porque ele não traz obrigações e não traz penalidades. Então, como que a gente espera que haja esse engajamento das empresas em cumprir o decreto, né? Então, assim, a gente vai explorar muito isso com a doutora Mariana, então esse é um tema bem legal. Mas, enfim, Ângelo, por que você falou assim, né, ainda? Por que ainda a gente está falando sobre isso, né? Eu diria que esse tema, na verdade, ele é cada vez mais relevante, né? E o ainda dá a impressão de que a gente já esgotou, e a gente não esgotou, a gente, na verdade, está muito atrasado, né, em tratar disso, que é o que a gente vai ver também. A gente tem umas iniciativas do governo, iniciativa da Polícia Federal no combate e repressão à violação dos direitos humanos, que é super importante. O Brasil, inclusive, referência em combate à violação de direitos humanos. Mas, então, Ângelo, por que esse ainda? É isso? O ainda é, para mim, essa indignação, né? Eu acho que ele traz a minha indignação de que 2.500 anos, né, depois, né, de uma primeira discussão, o que se apresenta por alguns historiadores, de a gente falar de direitos humanos com tanta consciência, com tanto acesso à informação, a gente ainda tem que defender questões básicas, né, disso. Quando a gente fala, vamos tratar um pouco disso logo mais, de tráfico humano, né, exploração sexual, tráfico e contrabando de órgãos, trabalho escravo. Como assim? Então, é esse o ainda que me preocupa. Eu acredito que a humanidade consciente já deveria ter passado isso e todo mundo ter os seus direitos respeitados. O ainda é por isso. Então, como está em linha também, né, o que eu tinha comentado. A gente realmente está bastante atrasado, mas as iniciativas, assim, são bem bacanas. Algumas iniciativas a gente consegue pontuar, que é o que a gente vai ver aí ao longo dos nossos vídeos, dos depoimentos dos nossos convidados, e lembrar, né, que essa temática, ela se insere essencialmente dentro dessa agenda, né, desse framework ASG, né, dessa temática da governança ambiental, social e corporativa, que cada vez está mais presente nas empresas como uma cultura, de fato, parte do DNA, empresas nascendo já ligadas a esse framework ASG, que vai balizar a tomada de decisões estratégicas. Então, acho que é muito importante, né, e direitos humanos e empresas e preservação dos interesses coletivos e individuais e combate às violações, está nessa vertical do S, que é cada vez mais forte hoje, e a gente quer trazer isso, compartilhar com vocês e trazer o valor, né, agregado. De novo, né, a frase que a gente coloca aqui no canal, né, o que eu como empresa ganho com isso, me conectando a essa agenda, e o que eu tenho a ver com isso, né, como empresário. O que você acha disso, Ângelo, que é o que a gente trouxe aí, vai trazer, inclusive, né, para os nossos convidados? Isso, e é importante você ter citado, né, o valor gerado, porque é esse o propósito que a gente quer discutir aqui, né, e não é só ficar filosofando sobre temas, eles são importantes, é importante discutir também,
mas na prática, é isso que você eu considero como uma embaixadora do ASG aqui no Brasil, bem pontuou, né? É o social, a gente tem que ver isso, de dois pilares, né? É uma exigência, mas também como uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal, fazemos porque somos obrigados ou porque é certo fazer. E o certo fazer gera, no seu lado positivo, fazendo o certo, gera valor, agrega, você consolida resultados, o seu ecossistema todo, né, da sua instituição, e por outro lado, não fazer te desconecta desse novo mundo que está surgindo, né? Porque se ainda estamos falando, o tema está cada vez mais forte e pressionando mais, não dá mais para fugir, né? Então, e queria que você falasse um pouco mais disso agora, porque é isso, não basta fazer porque é certo, não fazer também, não estar conectado a essa agenda traz consequências. E a gente não quer isso para o nosso, né, para as empresas. Não, sem dúvida, a gente vê que as empresas que não abraçarem a causa e essa agenda, realmente elas vão ficar para trás, porque vai haver uma perda de valor reputacional, uma perda de valor acionário, né, uma perda de valor financeiro, porque o consumidor está cada vez mais conectado a isso, demandando, ele passa a exigir, ele passa a realmente investigar mais na hora dele consumir um produto ou um serviço, e a gente vê os investidores também. Então, as empresas, elas estão como que em um sanduíche, né, sendo pressionadas por baixo, vamos chamar assim, do consumidor ativista, e por outro lado, do investidor, que também cada vez mais se conecta com essa agenda, e o investidor, obviamente, ele pressiona a empresa no momento em que a empresa ela quer receber os aportes, né? E ela quer ser investida, quer receber o aporte, e ela também tem necessidade, em algum momento, de buscar recursos externos, ou seja, o custo de capital, né, a captação dela. E essa captação vai ficar mais barata à medida em que, quanto mais ela se aproxime dessa agenda ligada a essa vertente, essa vertical do S, mas não só do S, como também do ambiental e da governança corporativa. Mas o S, sem dúvida alguma, é um fator de atração de recursos, atração de clientes, de fornecedores e fidelização dos consumidores, fidelização de funcionários, inclusive, a gente explorou bastante isso no ciclo anterior, quando a gente falou sobre fomento à diversidade, fomento à criatividade. Então, assim, deixando claro, né, o que eu tenho a ver com isso, como empresa, tudo, né? Porque se você não se conectar a essa agenda, vai perder valor de mercado, vai perder valor reputacional, vai perder valor financeiro. E é isso. E Ana, você concorda eu quero saber o que você acha se eu incluir mais uma camada aí nesse sanduíche que você falou, né? Consumidor e o investidor, é certo isso, mas também tem o que, para a governança corporativa, a gente tem visto algumas outras coisas também, que é o mercado se autorregulando, é essa terceira camada que eu colocaria. Porque, pensa, se a gente tem grandes players do mercado, e são eles que têm, né, uma movimentação maior, uma possibilidade maior de movimentar o seu ecossistema, então, as empresas em torno desse ecossistema, vamos só como exemplo aqui, uma empresa como a Natura, por exemplo, cada vez mais voltada para o ASG, né, só como exemplo, o ecossistema dela afetado, porque se ela se move, ela obriga o ecossistema a se movimentar, né? Então, teria certamente uma obrigação do mercado se autorregulando para que o ESG aconteça, né? Porque isso é uma necessidade, não é mesmo? Faz sentido? Não, faz sentido, mas eu acho que essa autorregulação é por conta de todas essas pressões e porque a gente está
de capitalismo de stakeholder, né? E é também o tema... Falar em inglês, gente, desculpa, mas é porque eu não consigo, não tem uma outra expressão, porque é o stakeholderism. Então, é um capitalismo voltado para as partes interessadas. Então, essa é a função hoje do capitalismo, e a função social da empresa, ela passa a ser cada vez mais relevante, porque ela tem essa função social, e a empresa, ela se dá conta, né, da necessidade dela se conectar com essa sua função social e de gerar valor para todos os stakeholders. E aí a gente fala um pouco de cadeia, né? Cadeia de fornecedores, cadeia de produção. E uma coisa super importante que a gente vai ver também ao longo dos debates que vão acontecer, né? É uma questão de combate à violação, é a gente olhar para a cadeia de fornecedores. Tá? Como a gente consegue também rastrear essa cadeia de fornecedores, como a gente olha isso, né? É uma forma também, a gente como empresa, né, como empresário, da gente combater, da gente preservar o valor e preservar esses direitos humanos. Então, olhar para a cadeia produtiva, olhar para quem são os meus fornecedores, como os fornecedores estão se comportando. A gente viu casos aí no passado ligados à violação de direitos humanos em cadeia produtiva e cadeia de fornecedores, né? E, infelizmente, isso continua acontecendo, mas é importante essa conscientização para que o combate se torne cada vez mais efetivo. Perfeito. E é interessante, eu acho que a gente precisa mostrar aqui para o público um pouquinho, só como uma contextualização e não conclusiva, né? O tema não se encerra nesse debate. E quando a gente está falando de direitos humanos, né? Exatamente do que a gente está falando? Quando olha algumas questões importantes sobre isso, falando de tráfico humano, parece que ainda é algo, né, que o tráfico humano era coisa da escravidão e que acabou quando a Princesa Isabel, aqui no Brasil, né, quando a princesa assina a Lei Áurea, mas ainda acontece fortemente tráfico humano no Brasil, né, mudando por regiões, ou o tráfico internacional. E ainda traficamos pessoas como humanidade para exploração sexual, e a grande maioria vitimizada são as mulheres, claro, mas inclusive homens para isso. Trabalho análogo à escravidão ou escravidão contemporânea, e isso afeta inclusive crianças, né, que vão para os campos de trabalho, e até a retirada de órgãos para venda, e que as pessoas são cooptadas a fazer isso porque estão no seu momento de fragilidade, e às vezes fazer isso até de uma maneira consciente, mas numa situação degradada que ela possa estar. Imagina que a gente vê aqui no Brasil notícias acontecendo recentes de uma empregada que foi resgatada e trabalhou 30 anos sem receber salário. Como assim ainda acontece isso, né? E os termos falam, né, falando de, por exemplo, trazendo alguns efeitos que é a política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? Ela fala do respeito à dignidade da pessoa humana, não discriminação por qualquer motivo, e a gente falou bastante disso no capítulo anterior, proteção e assistência integral às vítimas, né? Como a gente vai lidar um pouco nisso com o Dr. Pérez, garantia da cidadania, né? Então, tem muitas coisas que a gente olha como distante e às vezes está muito próximo, né? Setores e regiões que a gente não imagina que possa estar acontecendo, né? Setores econômicos, que a gente mesmo é consumidor de uma maneira até inocente, será inocente aí entre aspas, mas sem perceber
esses impactos aos direitos humanos, não é? Tem alguma, falando sobre setores, né, e indústrias, tem algumas que são já, vamos dizer, carimbadas, né, como as mais propensas, suscetíveis a esse tipo de preocupação e violação, né? No caso de, por exemplo, a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão de mão de obra infantil, trabalho análogo ao escravo, no segmento agrícola, mineração. Então, são pontos de atenção, né? São áreas mais sensíveis, onde, obviamente, né, o consumidor também de um produto agrícola, um produto ligado, né, à indústria da mineração, ele teria que se atentar. Por isso que o rastreamento dessa cadeia, da cadeia produtiva, inclusive, né? E a gente vê hoje empresas, startups, até desenvolvendo produtos, né, de aplicativos que vão conseguir rastrear a cadeia produtiva no agronegócio, por exemplo, e na pecuária, na mineração. Então, isso é um conforto muito grande para o consumidor. E também, uma outra coisa que eu queria me lembrar é assim, né, o que eu tenho a ver com isso, né, como empresa. Um exemplo importante, pelo qual eu até já passei aí nos meus trabalhos, uma construtora, por exemplo, né, que vai se instalar em uma região interiorana ou uma região mais afastada, onde vai haver um desmatamento não ilegal, mas permitido. Mas o que acontece, né? Qual que é a associação imediata que a gente faz com a instalação dessa empresa nesse local longínquo, né, em termos de conexão com direitos humanos? O que pode acontecer, né? Pode ter um fomento à prostituição, por exemplo. Né? Isso é uma conexão imediata que é feita, né, por conta dos empregados, funcionários da obra, e isso é natural que surja essa preocupação com fomento à prostituição, com o trabalho infantil, escravidão, né, humana. Então, já sabendo disso, que é uma associação imediata, né, que se faz, a empresa ela já pode começar um trabalho de educação e um trabalho de prevenção para que isso aconteça. Então, um exemplo, né, o que eu tenho a ver com isso, tem tudo, né? Porque não é, obviamente, a empresa que vai fomentar, né, a prostituição e a exploração sexual, não é? Mas o fato dela estar naquela localidade, naquelas circunstâncias, né, poderá haver o envolvimento de colaboradores da empresa em situações como essa, né, mesmo que, né, indiretamente. Então, ela, ao mesmo tempo que ela pode trazer um desenvolvimento econômico importante para aquela região, ela tem que também se atentar para os malefícios daquele desenvolvimento econômico. Qual é a contrapartida, assim, negativa, né, vamos dizer, maléfica disso? Então, é muito importante. Acho que, sim, são pontos essenciais. A gente vai também falar sobre isso e trazer essas questões, lembrando sempre, né, que a preocupação com a temática traz valor agregado, valor reputacional para a marca e valor financeiro. Isso mesmo, e aí, sem dar spoiler, né, das 3 entrevistas que nós temos, o contexto é esse, né, sociedade e organizações, pequeno, médio e grande porte, atuando, porque, além do que é importante, que isso é óbvio, mais do que óbvio, né, a importância e a relevância para o resultado, para a reputação das instituições, e gera resultado diretamente, gera valor, né? Então, eu acho que é isso, para a gente deixar o gostinho aqui. Está no forno já 3 vídeos, 3 entrevistas excelentes, né, com o Dr. Pérez, com Mariana, com Ana Cláudia, para a gente abordar isso na perspectiva das organizações, né, dos executivos, dos startupeiros, dos conselheiros,
para fundadores e tudo do mundo das organizações, que é muito importante, não é, Ana? É isso, então, sem mais delongas, a gente já pode fazer um encerramento dessa da abertura desse novo ciclo, convidar vocês novamente a nos seguirem nas redes sociais, a se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho e, por favor, mandem perguntas que vocês queiram, que a gente vai ficar super feliz em responder. E é isso. Isso aí, lembre-se de nos seguirem nas redes sociais e compartilhar esse vídeo e os outros com as suas redes, para que a gente debata esses temas tão relevantes. É isso aí, pessoal, Ana, muito obrigado, e pessoal, até a próxima. Eu espero que vocês gostem, assim como a gente adorou fazer esses vídeos, e que vocês aproveitem muito e reflitam sobre isso. Bom, obrigada, pessoal. Beijo para vocês. Obrigado, esperamos vocês. Tchau, tchau. Tchau.